Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês um tema muito relevante que pode te auxiliar na sua prática a ser mais assertivo e ter resultados mais eficientes e rápidos usando a tecnologia a nosso favor. Mais especificamente, eu vou falar dos testes nutrigenéticos. Eu sou a Alessandra Zambon, sou nutricionista, trabalho com testes nutrigenéticos e eu vim compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu resolvi abordar um único tema, que é a dislipidemia, dentro do gigantesco assunto que é o mundo da nutrigenética e da medicina de precisão e nutrição de precisão. Dentro de um exame nutrigenético, nós conseguimos ver os polimorfismos, ou seja, as tendências genéticas daquele paciente, e todo mundo tem vários polimorfismos, não existe ninguém sem nenhum polimorfismo, então todo mundo tem uma tendência genética que vem ali dos seus antepassados, né? E o grande objetivo em saber as suas tendências é conseguir fazer intervenções mais precisas naquele ponto específico em que você tem uma tendência ruim. Que a gente brinca que a gente pode ligar ou desligar os genes. Isso significa que a gente pode modular a expressão desse gene, para que ele se expresse se for um gene bom, ou que a gente bloqueie essa expressão se for um gene ruim, né? Uma tendência ruim. Então, para ficar mais claro, eu vou trazer só o tema do colesterol, porque é algo muito comum, seja nos consultórios de nutricionistas ou de médicos também, que esses pacientes cheguem para a gente com dislipidemia. Muitas vezes, somente com uma intervenção clínica, né, com orientação de uma dieta, exercício, estilo de vida, já é super possível a gente ter ótimos resultados nessa parte. Porém, a gente vê que alguns pacientes, mesmo fazendo tudo certo, né, seguindo uma alimentação dentro de um possível para a realidade, um exercício físico, sono adequado, mesmo com as orientações básicas, né, eles não conseguem controlar essas dislipidemias. Parece que são até inexplicáveis, né? É uma genética tão forte, a gente até fala, né? Ah, seu colesterol é genético, porque o paciente pode ser vegetariano, vegano e tá com colesterol alto. Então eu vim trazer para vocês aqui como abordar isso com esses pacientes e como a gente pode trazer a tecnologia a nosso favor e entender um pouquinho mais do que a genética diz. Então, se esse paciente, por exemplo, tem uma absorção intestinal maior de colesterol, eu vou fazer um tipo de intervenção. Se esse paciente tem deficiência dos receptores ali, né, seja do LDL ou do transporte do colesterol, é um outro tipo de intervenção. Então eu vou trazer para vocês, existem várias empresas que fazem os testes nutrigenéticos e aí vai de cada um procurar e se identificar. Eu vou trazer dois tipos de laudos para vocês verem as diferenças aqui, mas basicamente todos vão trabalhar com os mesmos genes. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Quanto mais genes a gente tem, melhor é esse perfil. Porque eu não posso dizer que uma pessoa tem tendência à obesidade por um único gene, ou que ela tem a tendência a ter o colesterol alto por um único gene. Então, quanto mais genes a gente tem, melhor a gente faz esse score de risco. E aí o score também depende do peso que a gente tem cientificamente falando de cada gene, porque a gente tem genes que são fortemente associados ao colesterol, à obesidade, à diabetes, genes que têm uma correlação mais fraca. Então, esse score de risco também é baseado nesses estudos científicos. Está cada vez mais acessível para a população geral. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de teste nutrigenético 2018, 2019, era ainda muito caro, mas com o passar do tempo isso foi ficando um pouco mais acessível. Ainda é caro, né? Quando a gente fala em testes nutrigenéticos, a gente está falando em análise de DNA. Isso é uma tecnologia cara, ainda não tem convênios, mas é algo que está ficando mais acessível e que as pessoas estão procurando cada vez mais. Então, vale a pena, né, você saber um pouco sobre isso ou ter na equipe alguém que saiba sobre isso. Isso valoriza o trabalho, diferencia, você tem algo a mais para oferecer para esse paciente. Eu digo que não é para todo mundo, muito pelo contrário, é para uma minoria, né? Primeiro que tenha um poder aquisitivo um pouco maior
E segundo, que tenha interesse nisso, mas a gente também pode despertar o interesse nisso, falando um pouco mais sobre isso, abordando mais e entendendo, né? Se a gente não entende, a gente não tem como ofertar isso para esse paciente. E para muitos pacientes, isso é muito legal, por ser uma prova ou algo que você diz, olha, isso daqui são os seus genes falando com você. Então não é mais a nutricionista ou o médico falando para ele, olha, não vai comer o pastel, a coxinha, ou enfim, mas é os seus genes que estão falando para você que determinados tipos de hábitos vão te levar para um lugar ruim, né? Então, bora lá para a prática, vamos entender um pouquinho mais aqui desses genes. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho do colesterol, a partir do colesterol total. Então, a gente tem genes relacionados ao colesterol total. Temos aqui a BCG5 e a BCG8, que eles estão ligados, por exemplo, a maior absorção intestinal de colesterol. Então, isso dá um risco cardiovascular também maior quando a gente tem alterações de ABCG5 e ABCG8. Então já é um ponto aqui interessante para que, se esse paciente é um paciente que consome muita gordura saturada, costuma comer muito churrasco, ou, por exemplo, até óleo de coco, gordura de palma, a gente tem, exemplo, pacientes veganos que acabam indo muito para os ultraprocessados veganos, que são ricos em gordura de palma, em óleo de coco, em outras gorduras que podem piorar o colesterol dele, especialmente se ele tem alterações aqui em ABCG5 e ABCG8. A gente tem, por exemplo, a ApoA5, que está ligada ao maior risco cardiovascular e hipercolesterolemia. A gente tem a ApoB, que é muito relacionada àquela hipercolesterolemia familiar. Então, o pai tem, a mãe tem, o irmão tem, todo mundo tem. Então, essa ApoB, ela é bem característica disso e ela aumenta muito o LDL. Depois a gente vai falar do LDL lá na próxima etapa. A gente tem a ApoC3, por exemplo, que está correlacionada à maior concentração do colesterol no sangue. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é o LDLR. Exemplo, esse paciente aqui, ele tem uma alteração em LDLR. Significa o quê? Ele tem menos receptores para captação do colesterol lá no fígado. E aí, se ele tem menos receptores, esse colesterol ele fica ali circulando por mais tempo no sangue. Isso acaba aumentando, especialmente o LDL. E aí, quando a gente vai ver, vou dar exemplo desse paciente especificamente, né, aqui no perfil de LDL, ele tem os dois, né, de risco, tanto a ABCG5 quanto a ABCG8, que eu falei que tem maior absorção intestinal. Ele tem a HFE, que também aumenta o risco para o LDL alto, e ele tem menos receptores de LDL. E aqui ele tem um outro agravante, que é o PCSK9. E o PCSK9, ele está ligado à maior degradação desses receptores. Então, esse paciente, além de não ter receptores eficientes ali no fígado, ele tem o PCSK9 que ele vai lá e degrada, né? Ele quebra os receptores que tem poucos, ele quebra aqueles receptores. Esse PCSK9, ele tem uma fortíssima relação com gordura saturada. Então, se é um paciente que come muita gordura saturada, aqui ele tem estímulo mais ainda do PCSK9 para quebrar mais os receptores de LDL e ele ainda vai absorver mais. Então, é um paciente que tem altíssimo risco para ter um LDL elevado. Então, aqui a gente vai usar estratégias, por exemplo, para inibir a via do PCSK9. Existem medicamentos, né? Mas existem também suplementos. Exemplo, a berberina é um suplemento, uma planta que atua especificamente no PCSK9, além de reduzir também níveis de glicemia no sangue. Então, aquele paciente que já tem uma síndrome metabólica, né, com glicemia alta, colesterol, enfim, a berberina funciona muito bem. A levedura do arroz vermelho também funciona muito bem para a via do PCSK9. Então, além disso, a gente vai orientar a dieta, né, de reduzir consumo de gordura saturada o máximo possível. E aí, vamos evoluindo aqui, que vai vir mais insights quando a gente vê esse caso. Ó, esse aqui, passando para o perfil do HDL. A gente tem a ApoA1, que é um fator de proteção, para esse caso ele está ausente. Então, mais um fator que vai contribuir para o perfil de colesterol ruim, porque daí ele deixa esse HDL mais baixo, e a gente não queria isso, a gente queria que o HDL fosse mais alto, né?
A gente tem a CETP e a POM1, que está ligado a baixas concentrações de HDL, especialmente pelo transporte reverso do colesterol não ser eficiente. E quando a gente vê perfil de triglicérides, vou entrar aqui nos triglicérides também, depois a gente vai falando mais das estratégias. A gente tem a ApoA5, a ApoC3 e a NAT2, todos esses aumentando o risco de triglicérides alto, tá? Esse paciente, ele é vegetariano e ele tem o colesterol alto e o triglicérides alto. Realmente a gente vê aqui que ele tem um risco altíssimo para isso. Aqui a grande recomendação, quando a gente tem todos esses genes aqui alterados, é evitar a gordura saturada junto com o carboidrato simples na mesma refeição. Então, se a gente puder separar, um momento que ele vai comer uma refeição mais rica em carboidrato, isso não ter uma gordura saturada junto, ou quando ele for comer alguma coisa com mais alto nível de gordura, que tenha gordura saturada, isso não ter muito carboidrato, seria a melhor coisa. Quando a gente pensa na natureza, isso já é meio automático, Então, quando eu tenho, por exemplo, um alimento mais gorduroso, aí não falando especificamente de saturado, mas de gordura mesmo, então eu tenho um abacate, ele tem mais gordura, ele tem quase nada de carboidrato, assim como as castanhas também, o coco também. Agora, quando a gente pensa em alimentos mais com mais carboidratos, tipo banana, mamão, arroz, a gente tem mais carboidrato e a gente tem quase nada de gordura ou nada de gordura. Então, isso na natureza meio que já é separado. O que a gente faz? Vamos comer um pastel, que é um carboidrato frito na gordura saturada. Isso é bem ruim, especialmente para quem tá com esse perfil genético aqui, Esse carboidrato junto, então a coxinha, mesmo que seja vegana, a gente está ali fritando, o óleo saturou e ele está comendo um carboidrato. Isso para esse perfil é bem ruim. Sorvete também é um carboidrato junto com gordura. Então, esse paciente tem que tomar cuidado com essas associações. Então, fazer refeições pensando nisso vai ajudar, principalmente no perfil de triglicérides, mas com certeza também vai ajudar no perfil de colesterol. Esse perfil aqui também leva a uma hipertrigliceridemia pós-prandial. Então, com esse paciente, a gente tem que tomar muito cuidado com a primeira refeição pós-jejum, seja esse um jejum intermitente ou somente um jejum noturno mesmo, A primeira refeição, o café da manhã, ou se esse paciente passa muito tempo sem comer, do almoço até a janta. A janta, a gente tem que tomar cuidado com não ofertar carboidrato simples logo de cara, então ter um cuidado com isso, dar carboidratos de baixo índice glicêmico, ou começar a refeição pela salada, pela gordura, pela fibra, enfim, fazer estratégias para que ele não tenha essa reação de hipertrigliceridemia pós-prandial. E nós temos aqui um gene que é o FABP2. Esse FABP2 ele tem aí uma correlação pior entre triglicérides e HDL. Então, tendência a ter mais triglicérides e menos HDL, mesmo que o perfil de colesterol HDL fosse bom, mas no caso aqui não é bom também. Então, é um outro fator ruim aqui para esse paciente, E tem uma forte intolerância à dieta hiperlipídica. Então, ele não é um paciente candidato, por exemplo, a uma dieta cetogênica. Ele não é um candidato para uma low carb mais estendida. Ele é um paciente candidato a uma dieta hipogordurosa. E não low carb, não cetogênica, e como muitas vezes é a primeira escolha dos pacientes quando eles olham a internet, Ou quando não tem um apoio de precisão como esse, Muitas vezes o paciente chega pra gente com a síndrome metabólica e a gente já vai jogando uma low carb, uma cetogênica, mas para esse paciente, para esse perfil aqui genético, não é nada legal essa dieta mais restrita em carboidrato e mais alta em gordura. E sim, ele é um paciente que se beneficia muito em ser vegetariano. Se ele não fosse vegetariano, o exame dele estaria muito pior. Vale a pena, quando a gente fala em colesterol, abordar também o perfil de ômega 3 e ômega 6. Esse paciente aqui, por exemplo, tem o CD36 verdinho, que significa que ele tem uma boa resposta quando ele usa ômega 3 para a redução do triglicérides. Então, olha que legal, ele tem um perfil de triglicérides desfavorável,
né? E a gente já viu lá essa correlação com carboidratos junto com gordura saturada na mesma refeição, já é uma estratégia. E a segunda estratégia é o ômega 3, para ele funciona muito bem. Para quem tem o CD36 com polimorfismo, já não vai funcionar tanto. Então, é interessante a gente saber isso. Ele também tem o FAD-S1 verdinho, então isso significa que ele responde bem ao ômega de origem vegetal. Isso aqui para a gente é um dado muito legal, então significa que a gente pode usar diversos tipos de ômega para esse paciente que todos vão funcionar bem, seja ele de linhaça, seja ele de chia, seja ele de algas. Se ele aceitar um ômega de peixe também vai bem, mas a gente consegue fazer rodízios. Quando esse FAD-S1 não vem assim favorável, aí é um pouco mais complicado a gente ter uma resposta interessante no perfil lipídico utilizando somente o ômega vegetal. Ele tem aqui uma alteração em ELOV, que significa redução nas concentrações de DHA no sangue. A gente não mede isso no sangue normalmente, né? Mas tendo esse exame genético aqui com essa tendência, é bem provável que ele tenha que suplementar o DHA. E aí já pode suplementar o ômega de algas, por exemplo, que é um ômega rico em DHA, que para ele vai ser bem eficiente. Ele também tem alteração em ENOS, que está relacionado aí à produção de óxido nítrico, então isso aumenta um pouco o risco de hipertensão por menor dilatação dos vasos e pode ser beneficiado, por exemplo, com um suplemento de ômega. Olha só que interessante. Então, se esse paciente com a síndrome metabólica vem junto com o pacote hipertensão, o que normalmente vem mesmo, né? A gente, utilizando o ômega 3, a gente consegue reduzir essa pressão arterial, ou pelo menos deixar sob controle, e também uma redução do risco cardiovascular utilizando o ômega. Ele tem uma alteração também em FAD-S2, que correlaciona ao metabolismo de ômega 6 mais ineficaz. Então, nesse caso, ele precisa evitar óleos, né, de frituras, óleo de soja, que mais um motivo para ele não consumir frituras. Então, não exagerar muito em óleos vegetais ou alimentos também que contenham muito óleos. E aqui a gente tem que tomar sempre cuidado com os ultraprocessados, hambúrguer vegano, vegetariano, que muitas vezes vem acompanhado com esses óleos, ou muitas vezes quando eles comem fora, né, acabam consumindo alimentos com bastante óleo. E isso para ele não é legal. E a gente tem alteração também no MIRF, que tem uma redução na concentração de EPA, que é aquela outra parte do ômega 3, né? EPA e DHA. Então, para ele, vale a pena a gente prestar atenção tanto no EPA quanto no DHA e suplementar, assim, que ele vai ter uma boa resposta de colesterol, de triglicérides, de redução de pressão arterial. Então, ele tem uma boa resposta com a suplementação de ômega. Então, com certeza, é um paciente candidato a suplementar ômega. E aqui só para vocês verem um outro modelo de laudo, esse daqui é um modelo um pouquinho diferente, mas que aborda mais ou menos os mesmos genes. A gente tem, por exemplo, aqui o colesterol total com risco baixo, mas quando a gente pega ali o LDL já está com risco moderado. Também alteração ABCG5, ABCG8, que tem correlação com a absorção de gorduras via intestinal. A ApoA4, transporte lipídico nos enterócitos, ou seja, também impacta em maiores níveis de gordura no sangue, também porque aumenta a absorção do colesterol. A gente tem esse perfil de HDL aqui bem desfavorável, né? E a principal forma de modulação do perfil de HDL, primeira coisa é a atividade física, e o segundo também o consumo de gorduras boas e o ômega 3. Talvez aqui valha a pena mostrar também a correlação da esteatose hepática, né? Esse paciente tem um risco moderado e tem uma forte correlação com gordura abdominal, gordura visceral. Também cabe uma avaliação clínica aí, né, de circunferências ou de bioimpedância para a gente ver como é que está a circunferência abdominal. E a gente tem aqui que o controle, né, esses dois genes aqui, ó, aumentam o risco, né, o GCKR e o PENT aumentam o risco, especialmente porque eles estão em homozigose, então aumentam o risco para esteatose hepática. E aqui passa pelo controle do colesterol para a gente modular esses genes também. Então, seja com a levedura do arroz vermelho, seja com
Suplementação de fosfatidilcolina também é interessante, principalmente se a gente já tem um quadro de esteatose hepática confirmado, a fosfatidilcolina pode ser interessante. E também a gente tem aqui o perfil de colina. Uma coisa vai puxando a outra, né? Vocês estão vendo? Então eu falo do colesterol, daqui a pouco eu tenho que falar do ômega, eu tenho que falar da esteatose hepática, da fosfatidilcolina, tem os genes relacionados lá da obesidade também. Mas para não nos estendermos muito aqui, vou parar por aqui a nossa explicação, que hoje a proposta era mesmo trazer só um pouquinho dessa parte de colesterol para vocês entenderem como isso pode nos auxiliar na prática clínica, né? E como a gente pode mostrar isso para o nosso paciente. Então, se o ômega funciona bem para ele ou não, se ele tem maior absorção de colesterol ou não, se é por outra via, da via do PCSK9 que está quebrando os receptores, se é realmente um colesterol mais familiar, aí entra a estratégia, por exemplo, de suplementações. Então, depende de onde está esse perfil, né? Para onde ele está jogando risco, é onde a gente vai atuar. Espero ter contribuído. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui no comentário, que vai ser um prazer responder. Até um próximo vídeo.